A trama começa na Rússia, com uma família de 3 pessoas aproveitando um momento à beira do rio. O mais jovem deles, Sergei Ilyashkov, se vangloria para seu irmão mais velho e sua mãe sobre ter escalado uma árvore. De repente, aviões de combate alemães sobrevoam suas cabeças. A mãe rapidamente pede aos filhos que se escondam nos arbustos, mas o garoto de 6 anos, destemido, atira com seu estilingue contra um dos aviões. Inacreditavelmente, ele acerta o alvo e o avião explode, mas ao olhar ao redor, ele percebe que sua família desapareceu. Sergei desperta desse pesadelo, chamando por sua mãe. Nesse momento, alguém bate à sua porta. Pensando que é sua mãe, ele corre para atendê-la, mas uma vizinha aparece em pânico. Ela agradece a Deus por ele estar vivo e lhe conta que sua mãe e seu irmão foram mortos. O pequeno Sergei não entende o que ela está dizendo e quer esperar em casa pelo retorno de sua mãe. A mulher explica que os alemães atacaram e que ele precisa fugir. Nesse instante, alguns soldados se aproximam da casa. A vizinha empurra Sergei pela janela, mas é morta a tiros antes de conseguir se juntar a ele. Agora, aos 6 anos, Sergei está sozinho, sem família, amigos ou parentes. Enquanto ele corre, vê seu bairro em chamas. Ele chama por sua mãe em vão e foge do local. Após correr por um tempo, Sergei se encontra em uma floresta. Perdido, ele chama por sua mãe. Ele passa a noite na selva e na manhã seguinte, bebe água de um rio quando percebe soldados inimigos se aproximando. Conhecendo o perigo, ele se esconde nas raízes de uma árvore. Quando uma cobra se aproxima, ele fica assustado, mas permanece em silêncio e imóvel, mais temeroso dos soldados do que da cobra. Os soldados fazem uma refeição perto do rio e depois vão embora, deixando comida para trás que Sergei devora durante a noite. No entanto, ele está exausto no final do dia. Sem comer adequadamente por 2 dias, Sergei caminha sem rumo, tropeçando de cansaço, mas sem parar. No caminho, ele encontra frutas silvestres e as devora. De repente, uma explosão acontece atrás dele, deixando-o tonto e começando a alucinar, imaginando que alguém está em seu encalço. Mesmo assim, ele corajosamente afirma que tem uma arma e não está com medo. Ele continua mancando até desmaiar. Enquanto ele dorme, 2 soldados o encontram. A cena muda para a base do exército russo, onde o comandante Kuznetsov espera por seus patrulheiros. Eles chegam com Sergei, que está ferido e fraco. Quando os soldados garantem que estão do seu lado, o garoto se apresenta. Os soldados riem quando ele aperta a mão do comandante e pede que ele também se apresente. Os soldados se apegam ao garoto e o cercam de cuidados. Eles lhe dão água e comida. Até o comandante, geralmente frio, cuida dele. Uma enfermeira é chamada Katia trata dos ferimentos de Sergei e se encanta com sua personalidade. O garoto pede que ela desenhe um tanque em seus curativos, pois ele deseja ser soldado quando crescer. Até os soldados feridos conversam com ele e se sentem aliviados. Sergei fica fascinado pela arma do comandante. O comandante responde a todas as suas perguntas e o deixa brincar com sua pistola. Depois de retirar as balas, Sergei mostra o desenho do tanque em seu estômago e se gaba de ser um soldado. Ele se recupera rapidamente. A enfermeira Katia pede ao comandante que deixe o garoto ficar com o batalhão, mas ele recusa, alegando que não seria seguro. Ele quer enviar Sergei para um orfanato. Os soldados passam todo o tempo livre com o garoto, trazendo comida de suas famílias e deixando-o brincar com binóculos. Um dia, um soldado pede ao comandante que deixe o garoto ficar com o batalhão. Os soldados se afeiçoaram a ele e o consideram parte do grupo, sentindo alívio com sua presença. No entanto, o comandante insiste em enviá-lo para um orfanato para sua segurança. No dia seguinte, os inimigos atacam e muitos soldados são feridos. Um veículo chega para levar Sergei ao orfanato. O comandante informa ao garoto e lhe dá uma pistola de madeira como presente. Sergei abraça o comandante dizendo que teme por sua segurança. Comovido, o comandante muda de ideia. Ele decide manter Sergei com os soldados como seu filho. Naquela noite, os soldados procuram uniformes para o garoto, felizes por ele ficar. O comandante acorda Sergei e lhe dá as roupas. Ele as veste e corre, parecendo um soldado de verdade. Os soldados começam a chamá-lo de garotinho soldado. Enquanto Sergei corre, os alemães lançam um ataque aéreo ao batalhão. Os soldados rapidamente o levam a um lugar seguro e lutam contra os inimigos. O número de feridos aumenta. Sergei quer ajudar e leva água para os soldados. Um deles pede que ele leia uma carta de sua família, mas Sergei não sabe ler. Ele inventa a história, dizendo que a vaca do soldado está bem.
Quando o soldado diz que não tem uma vaca, todos riem e pedem que ele continue lendo. Na cena seguinte, vemos Katya e o comandante conversando. Eles parecem interessados um no outro, mas não confessam seus sentimentos. Mais tarde, Sergei diz ao comandante que ele é o ordenança do batalhão e se apresenta como tal. No entanto, ele vê um soldado morto no ataque e aprende a prestar homenagem a ele. No dia seguinte, Sergei insiste que o comandante lhe dê uma missão e recebe a tarefa de distribuir cartas entre os soldados entrincheirados. Ele completa a tarefa com eficiência e os soldados, alegremente, dançam para ele em agradecimento. No dia seguinte, ele se afasta da base com seu binóculo e vê alguém se movendo em um palheiro. Ele avisa os soldados, que inicialmente são céticos, mas encontram 2 espiões alemães escondidos. Os espiões são presos, e Sergei é elogiado por sua inteligência. Naquela noite, o comandante mostra a Sergei os papéis para sua adoção. Ele agora é oficialmente pai do garoto. Sergei percebe os sentimentos do comandante por Katya e tenta ajudar, mas os vê conversando com outro homem e assume que ela está interessada em outra pessoa. A base é atacada novamente pelos alemães. Sergei ajuda os soldados, fornecendo munição, mas é ordenado a voltar ao galpão por ser muito perigoso ficar ali. No galpão, ele vê o comandante e outros preocupados com a perda de conexão telefônica com o coronel, e também se preocupam. Um soldado é enviado para consertar os fios, mas é mortalmente ferido. Sergei pergunta como consertar os fios e faz isso sozinho, salvando todos. Mais tarde, o comandante confessa seu amor por Katya e pede que ela seja a mãe de Sergei. Ela fica feliz, mas antes de responder, um soldado entrega uma carta ao comandante, informando que eles serão transferidos. No dia seguinte, a divisão se move para a nova base com Sergei. No caminho, eles encontram um campo minado e alguns veículos são destruídos. O comandante é ferido e o ordenança do grupo, amigo de Sergei, morre. Ele chora e abraça o comandante. Quando chegam à nova base, encontram o general do comandante, que fica impressionado com Sergei e parabeniza o comandante. No dia seguinte, a divisão recebe uma bandeira de guarda e Sergei promete proteger seu país. Uma noite, a base é atacada brutalmente e o comandante fica preso nos escombros do galpão. Sergei chora e tenta salvá-lo chamando os soldados que conseguem resgatar o comandante. No dia seguinte, Sergei, com as mãos machucadas, se aproxima do comandante. Ele agora é parte inseparável da equipe e segue com eles na guerra. O filme termina com a narração de que Sergei participou da Batalha de Stalingrado e chegou à Polônia com os soldados russos. Ele é conhecido como o soldado mais jovem do mundo e sua história de bravura é lendária.